Vamos lá. Quando os caras tiraram a vida do Thiago Folha, o TH, ele morreu na operação do BOPE e tal, que ele era chefe da Maré, ele tinha um segurança que chamava Daniel Falcão, o Gotinha, ou Zé Gotinha. Era um rapaz aí de uns 19, 20 anos, e que ele tinha um Instagram explodido, assim, 100 mil pessoas. Isso. Ele aparecia em vídeo ostentando carrões, com música de funk, com uma série de coisas. E quando o Gotinha foi morto, o Instagram dele passou de 100 mil para 240 mil seguidores. Exatamente. Isso é um fenômeno que até esse momento eu tô tentando entender também. E aí a gente passa pela questão da glamorização, não sei o que, do cara tem... Olha só esse rapaz aí, Vilela, o Gotinha. Ele era segurança e ele foi morto pelo BOPE durante a operação. Estava do lado do TH. E assim, tinha mais um, foram 3, né? Foram 3. E aí dobrou o número de seguidores. E, cara, o stories dele, depois de morto, tava divulgando o Tigrinho. Exatamente. Mas sabe o que é isso? Loucura, parece que o irmão dele tá mantendo o contrato. Sei. E aí o cara morreu, mas tá bombando. Cara. E a gente não... Quer dizer, aí depois que o cara morre, a gente fica sabendo... Tigrinho. E ganhando mais dinheiro, porque dobrou a quantidade de seguidores, tá? Exatamente. Então quer dizer que tá chegando mais gente. E o Tigrinho... Nem como processar o cara, tá morto. Pois é, exatamente. Quer dizer, na boca miúda, eu tô falando que estão dizendo que é o irmão dele que tá mantendo pessoas. Alguém tá mantendo, com certeza, né? Agora, é um absurdo, né? Agora, e é interessante você ter tocado isso, que a gente pode entrar num outro assunto, Joel. O TH foi morto numa operação que a Polícia Militar disse assim, foi uma operação cirúrgica. Um grupo bem pequeno de policiais militares do BOPE, tropa de elite, foi lá e enfim, eles resistiram à prisão, né? Pelo menos essa informação, e acabaram sendo mortos. Ele, o TH... O Tigrinho... O Tigrinho... Olha o ato falho. Olha o ato falho. O Tigrão. O Gotinha. O Gotinha. E o outro. E nisso aí, a tropa do BOPE, né, esse grupo foi, né, que legal, beleza, ficou dias de glória, né, e dias depois aconteceu a tragédia no Santo Amaro, numa festa junina. Um pequeno grupo do BOPE entrou e acabou tendo um tiroteio e acabou morrendo um rapaz e mais 5 pessoas foram feridas, né? O menino jovem, né? O Eros, né? Foi uma coisa chocante, né? E foi o BOPE. Foi o mesmo BOPE que num dia foi ovacionado, glorificado ali por ter matado, enfim, matado os bandidos, né? E depois o mesmo BOPE que teve o seu comandante e o comandante do BOPE, o comandante do COI, do Comando de Operações Especiais, que manda no BOPE, manda no GAN, né? Que foi exonerado. E os 12 policiais que estavam nessa operação foram afastados do cargo. O que a gente observa aí? Quando eles foram exonerados, ao meu ver, né, a gente observa que eles foram exonerados sem que a polícia, sem que o governo falasse, nem com comando, né, para saber o que aconteceu. Porque a gente precisa saber o que aconteceu para ter um erro tão grave numa operação dessa. E a gente não pode... Castro, toda vez que ele fala, parece que ele não sabe formular uma frase, cara. Não, é verdade, assim, eu não sei, cara. Ele aparece e parece que ele sempre tá... Parece que ele sempre tá num banho-maria, assim, numa água morna, né? Bom, enfim, naquela situação, o que eles fizeram? Né? O comandante, o secretário de Polícia Militar, exonerou dos dois e sequer ouviu, né? Porque não é possível. O que aconteceu? A gente precisa saber, óbvio que foi uma coisa grave, geralmente tem que exonerar, mas tem que também saber exatamente o que aconteceu. A gente sabe que o Ministério Público está tentando investigar, teve uma perícia, está tendo uma perícia, inclusive, independente. E é um outro problema no Rio de Janeiro, que é a perícia. A gente não tem uma perícia independente. A nossa perícia, a perícia do Rio de Janeiro, ela é atrelada à Secretaria de Polícia Civil.
enquanto em 20 estados aí a perícia... científica, né? A perícia científica, ela é independente, ela não é atrelada. Até porque se o crime é cometido por um policial, tanto policial militar quanto policial civil, tem que ser uma coisa mais, né, assim, como aqui em São Paulo. A perícia é completamente separada das polícias, porque tem que ter isenção. E a gente tem que acreditar. E a perícia é a alma da investigação. E a gente vê muito pouco investimento em perícia. Essa que é a realidade, infelizmente. Né? É interessante essa história do Eros aí para explorar novamente o hibridismo, né? Que é essa guerra presencial, né? E virtual. Mas eu acho que não tem separação mais. O celular acabou virando parte do nosso corpo e é Esquece, isso. já não tem mais. Esquece. Os caras começaram a espalhar foto do menino fumando o que diziam ali ser talvez uma erva, um baseado. E já começou a rodar em vários perfis que o moleque seria envolvido com alguma coisa, sendo que o moleque era trabalhador. Sim. Carteira assinada. Carteira assinada. Trabalhava, inclusive, no mesmo escritório do pai, na mesma empresa. Exatamente. Então era tipo um garoto assim... pai de uma criança de 2 anos. É 2 mortes, né? O menino morre e aí depois você mata a reputação dele. Porque o que eu vi de gente compartilhando apareceu lá. Eu coloquei a notícia no meu Instagram. E policiais, inclusive, falam assim, não, tá certo, tem que observar o que aconteceu e tal. E aí tem os caras que eu acho que são lambibotas, talvez, e eles nunca conseguem entender. Falar de segurança pública é o inferno. O ano que vem vai ser pior ainda. Porque isso, segurança pública, que vai definir a política. No ano que vem? No ano que vem. Né? O Zema já foi lá para El Salvador, todo mundo já tá marcando para ir lá, para pegar uma onda na buquelização. E aí, velho, o que acontece? Tem os caras que eles não querem ouvir sobre segurança pública, eles querem que você confirme o que eles acham, que eles têm ódio. E aí o cara apareceu e falou assim, mas esse cara aí era do... Tava usando umas coisas junto com os caras que era do CV e tal. Eu falei, você sabe se ele é bandido? Então afirma isso pra mim, por favor. Aí o cara desaparece. Então ele joga isso daí. Mas isso fizeram com a Marielle. Com a Marielle também. A mesma coisa, quando a Marielle foi assassinada, tentaram dizer, quer dizer, né? Que ela tinha envolvimento com tráfico. Quer dizer, quando é sempre assim, porque por isso o combate da fake news, desse tipo de informação. Porque quando você espalha, começa a colocar, isso vira uma bola de neve. A gente teve uma desembargadora no Rio de Janeiro que acabou, né, tendo quase um problema porque ela começou a divulgar a história da Marielle. Depois ela teve que se retratar. É verdade. Teve essa fita aí que ela precisa se retratar, né? Ela divulgou uma fake news sobre a Marielle. Quem? Eu acho lamentável. Uma desembargadora. Tá. Ela compartilhou uma fake news da Marielle e aí ela acabou tendo que se retratar porque era mentira. Ela só compartilhou sem checar e tal. Exatamente. Por raiva mesmo, né? Tá. As redes sociais têm esse negócio de mexer muito com o afeto das pessoas e na segurança pública é pior ainda, né? Porque a pessoa ela escolhe um lado e já era. Eu vou dar um exemplo para você que a época da prisão do Pose, eu cobri nesse seguinte sentido, tá? A prisão do Pose foi espetáculo, a soltura foi espetáculo. E quando eu falo espetáculo, pessoal, não tô falando parte boa, não. Tô falando que pode ser espetáculo dos horrores mesmo. Mas são imagens, vídeos que mostram um pouco do que tá essa crise, né? Esse é o problema. Torcida. É a crise de torcida. Não, porque realmente... A gente tá vendo essa guerra aí, né? Galera, cai uma bomba, morre gente comemorando. Cai bomba, morre gente do outro lado, gente comemorando, e é isso. É uma loucura, né? É a tecnicidade da guerra, né? Que tempos. Mas eu vejo que, cara, principalmente no X, você parece que é impelido a fazer isso. Eu vejo umas postagens de umas pessoas fazendo com tanto preconceito, tanta raiva, que dá vontade de se responder e se fala, cara, eu não vou entrar nessa, porque é pra isso que são feitas essas coisas mesmo. Tem gente que tá lá só pra provocar. Você pode publicar qualquer coisa. Depois do terceiro comentário é o inferno. Desce muito rápido pra garra do capeta. Total. Exatamente. Por isso que a gente tem que tomar você maior respondendo cuidado. uma pessoa que tá querendo argumentar para 3, xingando, outras vão para outras questões, e aí vai descendo o nível cada vez mais, e gente só querendo engajamento para tipo, me notem, entendeu? Exatamente. E aí vale qualquer coisa. Olha lá, ó. Olha só. Cara, isso é uma imagem que o Brasil tem
O Brasil tem uma capacidade de gerar imagens absurdas, né? Olha É. isso. Não, isso é uma aí coisa foi absurda. assustador. Porque a prisão, como o João estava falando, foi uma coisa muito. A prisão foi muito. Espetacularizada. Espetacularizada, difícil falar. Mas e assim, porque você pega a pessoa, prende dentro de um condomínio de classe média alta, classe alta. Criança lá, 3 crianças dentro do local, e você obriga a pessoa a sair de casa sem camisa, descalça, e vai ficar falando ali com a mídia toda ali, chama todo mundo para aquela coletiva, e aí o cara ainda vai entrar tem uma imagem que ele vai entrar dentro de uma viatura da polícia, os caras que estão dentro, né, pessoas que são acusadas de serem, né, também traficantes, enfim, no caso eles serem traficantes, começam a fazer, pose, quer dizer, aí cria um herói. O grande problema é que a gente tem, os heróis hoje das favelas, hoje são os traficantes. Isso é assustador. Tem uma imagem do TH dançando, porque o TH era uma pessoa carismática para aquele ambiente da favela, era cria da favela, e ele está dançando com 2 crianças atrás tentando imitá-lo. Quer dizer, imagina isso. É essa imagem que as crianças hoje têm. É infelizmente, do cara que está ostentando ouro, vários cordões, com carrão, vendendo drogas com a menina bonitinha, enfim. E assim, cara... Olha falta de heróis, né? É muita doideira isso, porque tudo no Brasil, e ainda mais no 021, vira uma doideira. Olha só, os caras começaram a chamar a soltura do Pose de habeas corpus party. Ou seja, a festa do habeas corpus em inglês. Teve o sósia do Pose com a sósia da mulher do Pose que vieram de Recife pra fazer show, no meio do barato. Teve um cara vestido de super-herói, de gelado, salvando o Oroa de ser preso. O cara vai prender o Oroa, o cara vestido de gelado empurra e ele já triplicou o número de seguidores no Instagram. Teve roda de grau na frente do negócio, então os caras... Grau é aquele que se faz com a moto e com a bicicleta, de você empinar e tal, e etc. Então teve tudo o bolo que você imaginar de espetáculo ali, teve na soltura do Pose. As pessoas em cima do ônibus, né? O próprio Oruan em cima do ônibus, falando, gesticulando. Assim, não, e o pessoal apavorado, imagina. Isso aí é o complexo penitenciário de Jericinó, onde tem a maior quantidade de presídios no Rio de Janeiro. Assim, é um complexo penitenciário. O pessoal ficou apavorado, não tinha nem pessoas suficientes para fazer A segurança. a segurança. Imagina! É realmente uma coisa, enfim, impactante. E a gente passou também, semana passada também, a questão de vários políticos tentando puxar o Oruan para política. Depois a Erika Hilton bem se lembrado. arrependeu, aí fez uma declaração, eu não sabia do teor das músicas dele, das declarações, aí ficou isso daí, né? Todo mundo desesperado para puxar ele já pra vida política, né? Eu não sabia da Erika Hilton. Lembro que ela fez um comentário, alguma coisa. Tipo, se quiser vem falar comigo, eu te explico as coisas, sei lá o que foi. E agora ela teve que se retratar, né? Ela Nossa. voltou atrás. Eu sei que o Oruan, ele fez uma publicação e ele falou assim, porque o Oruan, ele foi lá em Santo Amaro, né? Isso. Pra dar uma visibilidade pra família do rapaz que perdeu Do a vida. Eros, E aí o pessoal começou a enxergar nele uma noção de liderança ali. E de fato ele ficou à frente naquele ponto lá de falar, de publicar. A maior número de visualizações deu na publicação que ele fez. Porque tudo que ele faz ele gera um engajamento. Incrível, Gera um engajamento absurdo. Porque ele é um cara que movimenta esse afeto de ódio das pessoas, de muita gente. E aí ele publicou umas coisas lá no X e a galera olhou pra ele como se ele fosse um cara que quisesse se inteirar politicamente, partidariamente da coisa. Isso. E aí tanto a esquerda quanto a direita começou a indicar livro pra ele. Os caras estavam indicando o Olavo de Carvalho pra ele ler. Nossa. Pelo menos uns 20... tem uns caras que falam, não, era só resenha, era brincadeira, mas o cara tava indicando lá. Leia o Jardim das Aflições, que é do Olavo de Carvalho e tal. E aí uma galera de esquerda também, de uma esquerda radical, falando, leia Clóvis Moura, Clóvis não sei o que, tal coisa, porque enxergaram nele alguma coisa ali,
Claro. Com certeza. Ele é uma pessoa carismática, já tem realmente muitos seguidores. Né? Muitos seguidores. É. E tem muita gente que segue mesmo o que ele fala, mano. Entendeu? Tem uma galera que segue Olha o o que ele perigo, fala. né? Pois é. E assim, é muito doido isso, porque, por exemplo, a música que eu conheço do Oruan é o do negócio da bunda do Tigrinho, Só essa música do Tigrinho que ele fez com o marido da Virgínia lá. Eu não conheço todo o resto das músicas dele e tal. E tá bastante em discussão. Isso é uma coisa que vai, no ano que vem, vai ficar mais inflamado. Mas muito mais inflamado. Sem dúvidas. Essa discussão do que A é política. a glamorização do crime e o que não é a glamorização do crime, né? Porque realmente, muitos dos MCs, quando estão na favela, eles estão lá e quem garante a segurança pro cara tá lá é o cara armado, tal, que muitas vezes cresceu com o cara. O cara aproveita aquele público e canta a parada, entendeu? Então, tipo assim, isso vai ficar muito em cima. Tanto que a polícia, a gente tem vários amigos que são policiais, né? Vários virtuais e tal, e eles já... A classe policial, ela também tem uma questão ideológica muito forte e ela joga isso nas redes sociais. Então a gente já começa a falar de narcocultura, de narcoterrorismo, de uma série de coisas. A Polícia Civil do Rio, por exemplo, depois do habeas corpus do Pose, por exemplo, a mulher dele, né, segundo a Polícia Civil, eles conseguiram uma investigação que prova que ela usava a empresa dela para dinheiro do Comando Vermelho na empresa dela, para lavagem de dinheiro, exatamente, segundo a Polícia Civil. Ou seja, chegaram a fazer busca e apreensão na casa dela? Fizeram busca e apreensão. Na casa dela, pegaram mais documentos. Agora, vamos ver, as investigações continuam, né? Justamente para tentar... Porque eu acho que tem que investigar, gente. Se realmente... E por isso que eu não questionei, por exemplo, a prisão do Pose. Eu questionei o método também. E não a prisão, porque eu não conheço a investigação. Não, entendeu? exatamente. Agora, a questão é que sempre cai na rede social e precisa ter uma opinião sobre isso. E eu acho que é importante até os especialistas estudarem bem a fundo esse fenômeno. Porque a gente sabe, por exemplo, no passado, o samba também, quando começou, era proibido, né? E agora, óbvio... Racionais era visto de Passou um por isso pra jeito caramba, e agora Exato. é visto de outro jeito, totalmente diferente. Cara, e assim, é uma alienação, porque esses dias atrás estava uma discussão, cara, o Racionais nunca fez isso daí, por exemplo. Não, cara, o Racionais foi detido várias vezes por acusação de apologia de incitação ao crime. MV Bill foi isso, com o Soldado do Morro no início dos anos 2000 também. Então essa discussão ela sempre esteve. O problema é que não tinha redes sociais. Exato. A fita é que não tinha redes sociais, ficava no âmbito do Ministério Público fazer denúncia e a TV mostrar aquilo cobrir de certa forma. Agora, neste momento, há uma discussão e há a força se movimentando, porque essas pessoas elas também têm bastante força nas redes sociais. Elas, policiais e tal. A narcocultura, que está sendo bastante falado, é uma coisa que nasce no México. O México, ele sempre teve... o narco no México, ele começa em Sinaloa, que é um estado que é como se fosse o interior de São Paulo. É um estado que ele tem uma cultura caipira muito forte, de sertanejo e tal. E aí, eles têm uma música lá, que é tipo um sertanejo que chama Corridos. Né, que é uma música de moda de viola, que canta cavalo, uma história, canta uma história, tá, os caras batem no cavalo. E aí, esses caras, eles começaram a abraçar os cartéis e a fazer músicas proibidas, enaltecendo os chefes dos cartéis, porque daí mexe com o ego do cara, e as organizações. E isso causou uma discussão absurda no México, porque inclusive aumentou a forma de recrutamento de pessoas, aumentou o número de pessoas e tal, e você teve uma frente de convencimento que os cartéis eram importantes através da cultura. Tá? Isso são estudos de gente da UNAM, tá? Da Universidade Autônoma do México, que fizeram esses tipos de estudo. Então é gente, inclusive, que muitos historiadores de esquerda que escreveram sobre isso, falaram que eu tive contato com o texto, que eles notaram isso daí. Só que em contrapartida aqui no Brasil, você deixa as organizações criminosas tomarem conta desses territórios, e tomando conta desses territórios, obviamente que essa cultura vai ser inserida lá de qualquer forma. Exatamente. E que o Estado, e daí o Estado tem que tomar conta, tem que fazer o seguinte: eu vou prender o MC aqui, eu vou prender o MC aqui, tá, mas como que... E a discussão é essa, e ano que vem vai ficar pior. Como que a gente vai fazer para tirar essas organizações de dentro desses locais e impedir que isso aconteça? Impedir que essas pessoas sejam influenciadas dessa maneira.
do cara que tá pagando você pra ser pedreiro pra construir uma mansão. Você tem trabalho pra 2 anos ali. Exatamente. Agora, o cara que está pagando, de repente, não estou dizendo que esse é o caso, mas assim, está pagando aquela pessoa para fazer uma música e dizendo: agora eu vou pegar o pessoal do terceiro comando, e aí, nos aguarde aí, é nós, não sei o quê, vamos chegar, né, com arma, não sei o quê. O Menor Todd, né? Exato. O Menor Todd. Então, isso é outra coisa, porque lá nos corridos, muitos desses caras foram executados por organizações rivais. Porque o cara cantava pra uma organização, provocava outra. Isso, e vamos lembrar, pessoal, porque às vezes vem o sabichão que contraria a gente, porque, tipo, lógico, isso tá implícito, mas a pessoa quer falar. Sempre existiram proibidões. Sempre existiram proibidões, né? Que exaltavam, tal, etc. Mas ele era um nicho bastante fechado, não tava no mainstream. Porque pro mainstream era Claudinho Bochecha, Bob Rum, Cidinho e Doca, que eram letras que falavam da realidade da favela e tal. Eu só quero ser feliz. Só que agora, difundido, todo mundo tem acesso a escutar isso. É. E aí cria-se esse debate, essa construção. Então teve um caso do menino, do funkeiro, o Menor Todd, menino não, é homem, né? Tem 23 anos. O Menor Todd, que ele fez uma provocação, uma suposta provocação na Nova Holanda, cantando no palco, porque você tá vendo todo o pessoal ali, todo mundo que tá ali, vários caras são no comando. E às vezes eles se apresentam com as armas, levantam. Você fala ali e tal. E aí ele falou uma coisa sobre o TCP começou a falar, pô, por que você tá falando de mim? E várias ameaças começaram a brotar nos stories. E aí a gente tá vendo esse movimento de, né, a minha contrapartida, eu não vou bater de frente só quem tá com arma na mão. Quem tá cantando também vai estar no... Vamos passar o rodo, entendeu? Então isso há um medo de que isso se transforme como a narcocultura mexicana, né? Mas assim, tá sendo estudado ainda e tal, só que nas redes sociais não dá tempo para o estudo, né? As pessoas já começam a usar esse discurso que vai... E ninguém é besta, né, o Vilela? Todo mundo já previu que ano que vem a principal pauta é a segurança pública e o combate às facções, certo? Correto? Claro. Não, todo mundo... O assunto é esse. Você vê que quando alguém aparece na TV, né, fala assim, aparece secretário de segurança, né? Como aconteceu aqui em São Paulo. O debate que teve aqui semana passada foi basicamente isso, né? O debate com do o MC... Smith, como eu falei? Então, sim. é o que os políticos vão bater. É onde a esquerda está perdendo força, né? A direita tá buquelizando o discurso, né? Cada vez mais. E a esquerda tem dificuldade de falar que vai combater o crime, ou que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. E medo de perder a gente viu isso na eleição aqui em São Paulo. Quando apertaram muito o Boulos sobre isso, né? E ele ele teve que se posicionar, né? E assim, ele é um prefeito, né? Tipo assim, os caras fazem umas perguntas muito loucas. Tipo, o cara é vereador. É prefeito, exatamente, o cara vereador. Ele é vereador de Itapetininga. O que ele vai e falar? E aí o cara pergunta, o que você acha do Oruan e do Pose? Porra, o Pois cara é vereador de Itapetininga, brother. Ele pode falar da Guarda Municipal, porque agora a Guarda Municipal, né? Virou polícia, né? Agora que vai ter para governador, né? Exatamente. Aí sim, né? O debate vai ser muito mais sério. O Eduardo Paes, se eu não me engano, ele citaram em uma matéria que ele ia para El Salvador. O Zema foi. O Zema já mostrou lá. E é tudo conversaiado. El Salvador é muito diferente do Brasil. Isso aqui, o Brasil, ele tem um fenômeno que chama populismo na segurança pública, que não tinha em El Salvador, não tem em El Salvador, que é o quê? Os caras vão importar para cá, só que vão implantar isso tudo errado. Tá? Tudo errado. Mesmo que... E eu não tô julgando se a experiência deu certo ou não deu certo, eu tô falando que eles vão se espelhar naquilo e vão implantar aqui de forma tudo errada com o populismo. Porque é isso que os caras querem fazer, entendeu? Eles não estão querendo procurar a solução aqui de dentro com as peculiaridades nossas. Veja bem, Vilela, em El Salvador, as pessoas de gangue, elas não tinham uma questão nacional com o país. Ou uma raiz com o país. Eles não tinham familiares lá. Eles foram caras que as famílias foram expulsas ou fugiram na Guerra Civil dos anos 80 e 90, e esses caras voltam extraditados, e aí eles montam essas gangues. Aqui o cara tem um enraizamento dentro do território. É muito diferente isso daí. Mas...